Na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de como que funciona uma estrutura de mercado. E eu quero te lembrar que essa estrutura de mercado se organiza basicamente de duas grandes formas. A primeira é aquilo que nós chamamos de concorrência perfeita e a segunda, aquilo que nós chamamos de concorrência imperfeita. Portanto, vamos analisar o primeiro grande tipo, que nós chamamos de concorrência perfeita. Eu quero te lembrar, que, na realidade, para nós classificarmos uma concorrência como uma concorrência perfeita ou ainda uma concorrência imperfeita, eu preciso, na realidade, um conjunto de 3 grandes elementos. O primeiro desses grandes elementos é, na realidade, se há um grande número de empresas ofertantes ou não de determinado bem ou serviço dentro da economia. A segunda grande questão é tentarmos entender se os produtos que estão sendo ofertados são, na realidade, produtos homogêneos, ou seja, são produtos iguais ou que não têm substitutos. Nós podemos pensar ainda num outro grande elemento, se dentro, da realidade, ocorre uma transparência ou uma não transparência no que diz respeito à estrutura de mercado. Portanto, dependendo da quantidade de empresas ofertantes numa dada economia, dependendo da homogeneidade ou não dos produtos que são oferecidos dentro desse mercado e ainda da transparência, nós podemos classificar, então, na realidade, esse mercado como, na realidade, um mercado de concorrência pura ou perfeita ou ainda de uma concorrência imperfeita, o que vai, obviamente, demandar a análise de outras duas questões, que é a questão do monopólio ou a questão do oligopólio. Quando nós estamos falando, por exemplo, de uma concorrência perfeita, na realidade significa dizer que eu tenho um grande número de empresas ofertantes de bens e serviços dentro do mercado. E que, na realidade, o produto a ser oferecido por essas empresas é, na realidade, um produto homogêneo ou que tem, na realidade, uma substituição imediata. A terceira grande questão diz respeito à transparência. Na realidade, esse mercado é um mercado onde não ocorrem barreiras à entrada de novas empresas ou à oferta de bens e serviços. Portanto, há uma transparência muito clara entre os ofertantes, de um lado, e, na realidade, os compradores, do outro. Mas nós podemos pensar que, na realidade, nós podemos ter um outro tipo de concorrência que nós chamamos, portanto, de concorrência imperfeita. E essa concorrência imperfeita ocorre, por exemplo, numa situação de monopólio. Nesse monopólio, nós temos, então, uma única empresa que será ofertante de um bem ou um serviço qualquer. Ou seja, uma única empresa dominará o mercado. Se essa empresa é a única a oferecer bens e serviços, automaticamente o sistema é um sistema pouco transparente. Mas nós podemos pensar, então, que a existência de um monopólio implica um outro conceito fundamental para você, que é o conceito de barreira. Lembrando a você que não há monopólio se não existir, por exemplo, a questão da barreira, que é o impedimento para a entrada de novos concorrentes, de novos jogadores, de novos players dentro do mercado de oferta de bens e serviços. E aí nós podemos pensar como que se dão essas barreiras. Nós podemos pensar, por exemplo, num monopólio que nós chamamos de monopólio natural ou também definido aí como monopólio de escala. Quando, na realidade, eu preciso ter uma grande escala de produção para que um determinado bem tenha um preço acessível para o mercado e que, de alguma forma, me permita a obtenção de cobrir os custos de produção e também obter a margem de lucratividade. Em determinados setores, se eu não tenho, na realidade, um ganho de escala, a lucratividade fica comprometida, portanto, o caráter distributivo da produção também fica comprometida e isso não é algo que seja considerado como ideal dentro de um ambiente econômico. Portanto, nós temos um primeiro grande tipo de barreira à entrada de outras empresas que consolidam um monopólio que diz respeito, por exemplo, à questão de um monopólio natural, quando na realidade eu preciso ter um ganho de escala. Mas eu posso pensar ainda numa outra possibilidade, que na realidade são as patentes. Quando eu tenho, na realidade, a patente
patente de um dado medicamento qualquer, como por exemplo foi no passado no Brasil o antirretroviral de combate, né, à AIDS, na realidade nós tínhamos então, né, um monopólio, ou seja, o domínio, né, de um determinado produto oferecido por uma dada empresa, dado a um determinado direito de patente. Mas eu posso pensar ainda numa outra questão, que seria um monopólio concedido, autorizado pelo Estado. Nós podemos pegar um exemplo muito clássico disso, que é normalmente o fornecimento de energia elétrica, né, nas cidades brasileiras. Normalmente, via de regra, nós temos, portanto, uma única empresa ofertante, que faz a distribuição das linhas de energia elétrica para o consumidor final. Em virtude de nós termos, então, um monopólio concedido pelo Estado, automaticamente eu vou ter uma regulamentação da tarifa que também passa a ser feita pelo Estado. Porque se nós tivéssemos um monopólio na oferta e não houvesse uma regulação pública da tarifa, como todas as pessoas são obrigadas a comprar daquela única empresa, nós teríamos então a grande possibilidade de majoração de preços, ou seja, de preços extremamente elevados, que não é dado pelo mercado, mas que é dado pela oferta de uma única empresa. Ok? Portanto, nós temos alguns elementos aí que vão ajudar a gente a caracterizar como funciona essa estrutura de mercado. Tranquilo? Vamos dar uma olhada então nos nossos slides, conferir ponto a ponto aquilo que nós acabamos de falar. Olha para lá. Nós temos então, dentro da economia, aquilo que nós chamamos de estrutura de mercado, ou seja, a maneira, a forma pela qual, né, na realidade, os agentes econômicos interagem dentro de um ambiente econômico. Quero te lembrar que nós podemos ter uma concorrência perfeita, uma concorrência imperfeita com a existência do monopólio, que será a primeira discussão nossa do dia de hoje, mas nós também podemos ter a presença do oligopólio, quando um pequeno grupo de empresas dominam o mercado, e ainda aquilo que nós chamamos de concorrência monopolística. Mais tarde, nós vamos analisar, por um outro lado, como funciona a estrutura de mercado dos fatores de produção e não, né, da oferta. E aí nós estamos falando, portanto, do monopsônio e do oligopsônio. Vamos tentar entender, então, a primeira parte. Nós sabemos que as estruturas de mercado, né, ou formas de mercado, né, dependem fundamentalmente de três características fundamentais. Primeira, o número de empresas que compõem esse mercado oferecendo bens e serviços. Segundo, o tipo de produto que está sendo ofertado nesse mercado, se as empresas fabricam produtos idênticos ou similares, né, ou ainda diferenciados. E ainda, a transparência desse mercado, ou seja, se existem ou não barreiras ao acesso de novas empresas em dado mercado consumidor. Bom, podemos perceber então que a concorrência poderá ser uma concorrência perfeita ou pura, quando na realidade nós tivermos um grande número de empresas e de consumidores. Portanto, é preciso a gente avaliar que, sob o ponto de vista da transparência, não há barreira de acessos à oferta de bens e serviços. Portanto, como existem muitas empresas ofertantes e muitos consumidores, há muita oferta e muita procura. O próprio mercado, então, tende a se equilibrar. Portanto, todos tendem a ter lucro. O consumidor a comprar um dado produto por um preço que ele considera aceitável e, na realidade, o vendedor, as empresas, vendendo um produto, né, na realidade, também por uma precificação que ela considera igualmente como aceitável. Se nós pensarmos, então, numa situação como essa, é preciso a gente caracterizar esse mercado como um mercado atomizado. Ou seja, na realidade, composto por um grande número de empresas, como se fossem átomos, né, que oferecem bens e serviços, atuando no mercado, quase que não tendo a capacidade de influenciar o preço de mercado. Por um outro lado, nós teríamos, então, produtos homogêneos, ou seja, produtos praticamente iguais entre si, ou ainda que tenham substitutos imediatos.
Podemos pensar ainda na transparência desse mercado, ou seja, todas as informações sobre lucros, preços, são conhecidos por todos os participantes desse mercado, tanto os ofertantes quanto aqueles que são compradores. Mas nós podemos ter uma situação extremamente inversa, que na realidade é uma concorrência, né, imperfeita. Né? E na concorrência imperfeita, o primeiro elemento que eu tenho é o elemento do monopólio, que é quando uma única empresa domina inteiramente a oferta de um lado e todos os consumidores estão do outro lado. Nesse sentido, então, não há concorrência, nem produtos substitutos nesse mercado. Ou seja, ou os consumidores se submetem às condições impostas pelo vendedor, ou simplesmente deixam de consumir o produto. O exemplo clássico que nós falamos aqui é o mercado de oferta de energia elétrica dentro das cidades. Quero te lembrar, né, que o preço de equilíbrio, então, na realidade não é determinado pela lei da oferta e da demanda, e sim pela capacidade de produção, né, do monopólio. Na realidade, se a oferta aumentar, o preço diminui. Lembrando a você, se a oferta for maior do que a demanda, a tendência do preço, então, será cair. Mas nós podemos imaginar ainda que se a oferta se reduzir, a tendência do preço, então, é aumentar. Se a oferta for menor do que a demanda, o preço, então, sobe. Sabemos, assim, que a existência de um monopólio não pode ocorrer sem que haja a existência de barreiras, ou seja, barreiras que possam, de alguma forma, afastar os concorrentes. E aí eu posso pensar, por exemplo, como surgem essas barreiras. Existem 4 maneiras que nós chamamos de barreiras legais, além, obviamente, que você poderia avaliar, das barreiras ilegais. Nós temos, por exemplo, o monopólio puro ou natural, quando, na realidade, um determinado setor da economia precisa ter aquilo que nós chamamos de economia de escala, para que a lucratividade, a alocação dos recursos produtivos e a oferta de um determinado bem ou serviço por um preço aceitável pelo mercado, na realidade, componham, né, uma situação em que apenas uma única empresa possa ser a ofertante. Mas eu posso pensar no mercado de patentes, como, por exemplo, de medicamentos, que é uma barreira à entrada de outras empresas naquele mesmo produto, ou a controle de matéria-prima, ou ainda aquilo que nós chamamos de monopólio institucional ou monopólio estatal, que nós demos o exemplo para você aqui, que é o caso do oferecimento de energia elétrica dentro das cidades brasileiras. Portanto, nós estamos trabalhando com 2 grandes conceitos. O conceito, né, na realidade, de uma concorrência perfeita, né, onde eu tenho um número grande de ofertantes, um grande número, né, de compradores, e na realidade um produto com similaridade ou homogêneo, e ainda, na realidade, uma transparência dentro do mercado, sem a existência de barreiras. Barreiras essas, por exemplo, como a constituição de um monopólio. De um outro lado, nós teríamos uma concorrência imperfeita, quando na realidade eu teria uma única empresa sendo a ofertante do mercado e um grande número de pessoas sendo os consumidores. Nós teríamos, então, um preço de mercado que é definido basicamente pela capacidade produtiva do monopólio. De uma outra maneira, é importante você lembrar que não existe monopólio sem a existência de barreiras. E essas barreiras podem ser definidas, por exemplo, como controle, né, de determinados recursos naturais, as patentes, ou ainda um monopólio, né, que nós chamamos de estrutural, ou monopólio puro, que na realidade envolve uma escala de demanda, ou ainda um monopólio institucional conferido pelo Estado. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.